Tudo bem, pessoal? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Matemática Fácil. Aqui é o professor Alexandre com mais uma aula sobre matemática básica. E hoje nós vamos falar sobre radiciação. Vamos continuar na aula de potência, mas agora com ênfase na sua operação inversa, que é a radiciação. Antes da gente começar, siga-nos no nosso canal, dê o seu like, inscreva-se para receber as novas aulas, ative o sininho aí. Não esquece, Matemática Fácil com o professor Alexandre. Radiciação. Você sabe quanto que vale a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 16? Pois é, muitos de vocês sabem quanto vale, mas não sabem o porquê vale. Nessa aula eu vou explicar os segredos para vocês da radiciação e o porquê que ele é considerada a operação inversa da potenciação. De uma forma bem generalizada, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona a radiciação. Acompanhe aqui comigo, olha. Nós temos aqui a estrutura de uma raiz. Vocês já perceberam que o logo do canal é uma raiz? Se não percebeu, agora você vai começar a olhar o logo de uma outra forma. Pois bem, aqui eu tenho uma raiz, né, de um número n qualquer, e esse número nós chamamos de índice, um radicando, que é o nosso A, e a nossa raiz B. De forma técnica eu posso escrever assim, eu posso dizer assim: raiz enésima de um elemento A é igual a B. Mas isso só é verdade se esse B elevado a um expoente n for igual a A. Deu para entender? A raiz enésima de A é igual a B se essa base B elevado a expoente n for igual a A. Vamos colocar um exemplo numérico aqui para você. Falei agora sobre a raiz quadrada de 9. Ora, vamos colocar aqui o exemplo. Raiz quadrada de 9. Muitos de vocês já devem ter respondido assim: é 3. Joia, 3. Mas por que o 3? Porque 3 elevado a expoente 2 vale 9. Vamos lembrar da aula de potenciação. O que é a potência? É a base multiplicada por ela mesma, tantas vezes forem indicadas pelo expoente. Então isso aqui é 3 vezes 3, que é 9. Se eu colocar outro exemplo aqui, raiz quadrada de 25, você logo já responde: é 5. Muito bem. 5 por quê? Porque 5 elevado a 2 vale 25. Radiciação e potenciação são as chamadas operações inversas. Ah, professor, mas só tem expoente 2? Só tem raiz quadrada? Não. Normalmente nós utilizamos os valores de índice acima de 2. 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Normalmente não se usa números menores do que 2 no índice da raiz. Então, a radiciação nós podemos defini-la dessa maneira aqui. Vamos a outros exemplos. Aqui mais dois exemplos. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Mas por que igual a 2? Porque se eu fizer 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui dá 8. Raiz quarta de 625 é igual a 5. Por que isso? Porque 5 elevado à quarta, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, vale 625. Eu estou multiplicando os fatores. Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas propriedades das radiciações. São
caminhos que você pode utilizar para que o cálculo da potenciação e da radiciação fique mais fácil. Acompanhe aqui comigo. Duas propriedades agora dos radicais. A primeira propriedade fala da radiciação mesmo, né? Do que ela é. Então aqui nós temos que a raiz enésima de um número A é igual a B, se B elevado a N for igual a A. Ou raiz quarta de 81 vale 3, se 3 elevado a 4 for igual a 81. Uma segunda propriedade fala da multiplicação de radicais. Tendo aqui índices iguais, e aqui eu coloco com o mesmo valor n, eu posso multiplicar diretamente os dois radicandos. Ou seja, coloco tudo no mesmo radical e multiplico os dois. Com números poderia ficar assim: raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9 é o mesmo que a raiz quadrada de 4 vezes 9, que é 36. Ah, professor, mas eu não poderia calcular isso de forma separada? Poderia. Isso depende muito de como o exercício está colocado para você. Nesse caso aqui, eu estou mostrando uma aplicação válida de uma propriedade. Acompanhe aqui comigo. Raiz quadrada de 4 vale 2, multiplicado pela raiz quadrada de 9, que vale 3. 2 vezes 3 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 36, que é 6. Essas são as duas primeiras propriedades. Vamos ver as outras. Essa terceira propriedade da radiciação fala da divisão de raízes com o mesmo índice. Da mesma forma que na multiplicação eu posso juntar os radicandos, na divisão é possível também. Ou seja, se a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, e aqui observem que eu tenho que ter índices iguais, eu posso juntar numa mesma raiz na divisão. Lembrando, como eu estou falando de divisão, eu tenho uma condição aqui que ela é necessária. Ela é obrigatória. O denominador não pode ser igual a zero. Eu posso apresentar essa propriedade na forma linear ou na forma de fração. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B é o mesmo que a raiz enésima de A dividido por B, mantendo sempre os mesmos índices. Com números ficaria assim, ó. Raiz quadrada de 32 dividido pela raiz quadrada de 2 é o mesmo que a raiz quadrada de 32 dividido por 2, raiz quadrada de 16, 4. Deu para entender? Vamos para a próxima propriedade. Propriedade 4. Potência de uma raiz. Se eu tenho uma raiz enésima qualquer elevada a um expoente n, essa propriedade 4 me fala que eu posso pegar esse expoente que está aqui fora e multiplicar com o expoente da base que está lá dentro do radicando. Um exemplo numérico ficaria assim: raiz cúbica de 7 elevado à quarta elevado ao quadrado é o mesmo que a raiz cúbica de 7 elevado a 4 vezes 2, ou raiz cúbica de 7 elevado a 8. A propriedade 5, ela é a que justifica a questão das operações inversas de raiz e potência, onde elas se anulam. Ela fala o seguinte: uma raiz enésima de uma base A elevado a expoente n é igual a A, porque a raiz enésima cancela com o expoente n, sobrando só a base. Então a raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10. Raiz cúbica de 7 ao cubo é 7. Raiz quarta de 5 elevado a 4 é 5. Percebam que eu tenho aqui a anulação do expoente com o índice da raiz. Vamos às próximas propriedades.
Na propriedade 6, eu tenho aqui a chamada raiz da raiz. Duas raízes juntas. Como é que eu resolvo esse problema? Tranquilo, você pode juntar tudo numa raiz só e multiplicar os dois índices, transformando em apenas uma raiz. Olha aqui, raiz cúbica da raiz quarta de 10. Isso é o mesmo que a raiz 3 vezes 4 de 10. Multiplica-se o índice, eu vou ter raiz 12 de 10. Na propriedade 7, é uma outra característica das propriedades, onde eu posso pegar o índice da raiz e transformar isso num expoente fracionário. Lá atrás, na aula de potências, um dos expoentes especiais que eu não citei era o expoente fracionário, que eu deixei para falar agora na radiciação. Porque todo expoente fracionário ele nos remete a uma raiz qualquer, onde o denominador é o índice da raiz e o numerador é o expoente do radicando. Nós podemos simplificar isso da seguinte maneira. Raiz quadrada de 3 é o mesmo que 3 elevado a meio. Professor, mas por que meio? Ora, nós sabemos muito bem que quando uma base não tem o expoente, entre aspas não tem, ele vale 1. E uma raiz de índice 2, uma raiz quadrada, ele não necessariamente vai ter o 2 lá, mas ele existe. Então aqui eu tenho 3 elevado a 1 sobre 2. O 2 desce por baixo aqui da raiz, né? Vai ser o penetra aqui. E entra por debaixo aqui do 1. Raiz cúbica de 4 elevado a 2. É o mesmo que 4 elevado a 2 terços. Olha, o 3 vem parar aqui abaixo do 2. Tá? Essas 7 propriedades são as que mais são cobradas nas provas de concurso, nos vestibulares, pelo seu professor. Quando você está vendo essa matéria de radiciação, ele vai fazer uma série de exercícios onde as propriedades vai estar englobadas. E na próxima aula nós vamos fazer uma série de exercícios onde nós vamos usar grande parte, se não todas, essas propriedades que nós vimos hoje. Pois bem, a aula de radiciação fica aqui por hoje. Se você gostou, compartilha nas suas redes sociais, Facebook, Instagram. Siga-nos nessas redes sociais também. Ative as notificações, inscreva-se no nosso canal. Ajude a fazer uma matemática fácil ainda maior, para que a gente possa ajudar você a compreender o mundo da matemática de um jeito muito mais fácil. Até a próxima! Matemática fácil. Bora estudar?